Boa noite, pessoal. Tudo bem? Como é que vocês estão? É, Vamos direto ao ponto, tá? Falando sobre dízimos mais uma vez. Eu vou contar aqui dois testemunhos bem rápido, tá? Um de uma irmã da igreja e o outro, né, de uma pessoa que eu amo muito, tá? E que eu morro de saudade dela, tá bom? Minha tia, tá certo? Ó, pessoal, mesmo que ela não goste do que eu vou falar aqui, tá? Mas eu vou falar, tá bom? Então, pessoal, houve um tempo em que uma irmã da igreja, né, o marido ficou desempregado, ela ficou desempregada, e o marido dela falou assim: Eu não vou poder ficar aqui na Baixada, não, eu vou ter que ir para São Paulo arrumar emprego, porque senão a gente vai passar necessidade, a gente vai passar fome, a gente vai perder a casa, que não sei o que tal. Né? Muitas contas foram acumulando. E ela falou assim, e agora? Aí ela caçando emprego tal, mas sempre foram fiéis, sempre foram fiéis. Mas aí é que tá, pessoal, uma coisa que eu queria dizer pra vocês, não é porque você é fiel que o demônio, que o diabo, que o inimigo não vai se levantar na sua vida, não, ele vai se levantar. E ele vai se levantar com fúria. Mas você tem que estar preparado para não cair, para não deixar ser derrubado. Por isso que é importante você devolver o que é de Deus com amor. Devolver o que é de Deus e ser fiel, porque se o diabo fecha uma porta, Deus abre outras, melhores, maiores para você. Então você não pode, de maneira nenhuma, esmurecer, desanimar, muitas das vezes culpar a Deus. Deus não tem culpa se você deu brecha. Deus não tem culpa. Ou se Deus está te tirando de uma coisa pequena para te colocar em algo maior. Você quer ver? Ó, presta atenção. Essa senhora chegou desesperada. Não, pastor, que não sei o que, então, e agora que meu marido vai ficar longe de mim, que eu vou ficar aqui sozinha, que não sei o que. Aí, calma, calma, irmã, calma. Não, que eu tenho dois filhos aqui. Calma, irmã, calma, calma. Vem cá, irmã. Senta aqui, respira, tal. Deu uma água pra irmã na época. Falou pra ela, irmã, o que você sabe fazer de gostoso lá na sua casa, de bom, alguma coisa de comer? Aí ela falou assim: Ah, pastor, não faço, né, o trivial. Mas tem um pão que eu faço que todo mundo gosta, que todo mundo falou pra mim que se eu vendesse eu ia lucrar, que eu ia ganhar uma grana. Aí, então, irmã, faz o seguinte, ó. Vai lá, pega um dinheiro, faz 10 pães, traz aqui na igreja, uma senhora faz pra mim, tá bom? E os outros a senhora vende aqui na porta. 10 ou 20 pães. Beleza. Essa irmã foi, fez as tripas coração, comprou os ingredientes e trouxe o pão para vender na igreja. Vendeu tudo. Aí, quando ela foi dar o do pastor, o pastor falou assim: Tá aqui, irmão, o dinheiro do seu pão. Ela: Não, pastor, fica de presente pro senhor. Eu tenho mais do que o suficiente aqui para comprar mais matéria-prima para fazer mais pães. Então tá bom. E nisso, ela conseguiu colocar uma gasolina no carro, fez mais pães e foi fazendo, fazendo, vendendo, fazendo, vendendo. E ela estava vivendo daquilo ali. Até o marido dela se estabelecer no emprego em São Paulo e conseguir melhorar de vida. E detalhe, ela parou de fazer o pão? Não. Ela continuou fazendo os pães. E que pães maravilhosos. Tá vendo? Agora, o outro exemplo. Vamos dizer que, né, eu me lembro mais ou menos do caso, mas eu estava conversando com a minha mãe esses dias e a gente estava lembrando, né? Aí, essa minha tia pegou, né, numa igreja e fez um voto com Deus, um alvo. Daí então, ia chegando perto do dia de, né, fazer esse alvo, fazer essa oferta, ela não conseguiu dinheiro, não é mesmo? Não conseguiu arrumar a oferta. Aí ela foi falar com o pastor: Ó, pastor, eu não vou conseguir fazer o alvo, tal, que não sei o que, dar a oferta. Aí o pastor virou para ela e falou assim: Mas a senhora não tem fé? Vai vender coxinha para poder dar o alvo na igreja. Vai se mexer, vai fazer alguma coisa. Ela ficou revoltada. Chegou na minha casa, né, falou com a minha mãe, esbravejando e tal. Eu ouvi meio de relance, que eu era criança. E criança, você sabe, né? Tá ali, mas tá de butuca.
ouvindo a conversa dos adultos. Aí ela virou pra minha mãe e falou assim. Aí eu ouvi meio por cima e falei assim: tia, a senhora vai fazer coxinha? Nossa, a senhora vai ganhar um dinheiro, hein? Porque a senhora cozinha muito bem. Aí ela: que nada, menino, para de falar besteira, eu não vou fazer nada, não. Ah, que pena, tia. Se a senhora fosse vender, a senhora ia ganhar um bom dinheiro. Eu falei pra ela. A minha mãe também falou assim: por que você não faz? Você ia ganhar um dinheiro e tal. Ela: não vou fazer nada aqui, não sei o quê. Não fez. Mas se ela tivesse feito e vendesse ou na porta da igreja ou em qualquer lugar, teria vendido que nem água. E você pode ter certeza que ela podia. Minha tia, se ela abrisse uma lanchonete ou se ela abrisse um restaurante com a comida dela, que era uma delícia, tempero maravilhoso. Muitas das vezes eu ficava mais na casa da minha tia do que na minha própria casa. Eu era muito amigo da minha tia. Onde a minha tia ia, eu ia junto. E eu sinto uma saudade dela, nossa, demais. Minha tia, nossa. Né? Aí, e se ela tivesse feito? Se ela tivesse ouvido o pastor? Mesmo do jeito grosso ou ignorante, não importa do jeito que ele falou. Mas se ela pegasse e falasse: não, vou vender coxinha então. Vou vender aqui na porta da igreja, o senhor deixa? O pastor não ia negar. Tenho certeza que não. Ela ia conseguir, além de dar o alvo, ainda ia fazer sucesso vendendo coxinha. Dois exemplos, pessoal, muito importantes que eu queria passar para vocês sobre fidelidade. A gente tem que se dispor. A gente não pode cruzar os braços e esperar cair do céu. Você entendeu? Ali nós tínhamos duas situações, uma situação de desespero e uma situação aonde eu não vou conseguir, então vou avisar porque realmente eu não vou conseguir. Ou seja, a necessidade fala mais alto do que a vontade. Tá? Aquela irmã se encontrava no desespero, mas ela ouviu o homem de Deus. Ela seguiu o conselho do homem de Deus. Naquele momento, o homem de Deus estava falando para ela. E ela fez o quê? Ela deu ouvidos ao homem de Deus. No outro caso, eu não sei realmente como o pastor falou ou se expressou, eu só sei a versão que foi contada. Mas e se ela tivesse seguido o conselho do homem de Deus? Talvez a situação dela mudaria da água para o vinho. Melhoraria. Não é mesmo? Então a gente não pode deixar a raiva, o orgulho entrar no coração, porque aquilo ali mata muitas das vezes a vontade de Deus, a oportunidade que Deus está dando da gente melhorar, da gente conseguir se achar, se descobrir em alguma coisa. No que você é bom? Eu sei fazer um bom churrasco. E se eu pegasse e comprasse um carrinho e começasse a vender churrasco? Eu ia vender bem, porque eu sou um bom churrasqueiro. Eu sei fazer vários tipos de churrasco. Churrasco gourmet, churrasco gaúcho, churrasco o mais normalzinho, né? Espetinho. Se eu fosse fazer hambúrguer, eu ia fazer um bom hambúrguer, porque eu sei fazer hambúrguer artesanal. Hambúrguer assado na churrasqueira. Né? Qualquer coisa, pessoal, que é de comer, a indústria de alimentos, vamos dizer assim, né? O fast food da vida é o que mais dá dinheiro. Você entendeu? Todo mundo precisa tomar um café, todo mundo precisa comer um pão, uma coxinha, um pão de queijo. O pastor mesmo, eu conheci um pastor que ele é uma pessoa incrível, incrível mesmo. Ele tinha o trabalho dele na igreja, mas ele também ia lá na fábrica, pegava os pão de queijo e vendia. Você entendeu? E dali ele tirava o sustento, né, e pagava as contas dele. E a esposa dele também trabalhava. Você entendeu? Trabalhava na escola. E vendia que nem água os pão de queijo. Ou seja, você passa necessidade, muitas das vezes, por faltar o conselho do homem de Deus. Ou ficar: não, eu não vou falar para ninguém aqui da minha vida, eu vou orar a Deus e Deus vai me dar. Mas muitas das vezes, se você chega e fala assim: pastor, eu estou passando por uma necessidade muito grande, ora por mim. Às vezes, aquele homem de Deus tem a resposta na ponta da língua para te dar.
Não, mas você é fiel. Se você é fiel, Deus vai te dar uma melhor, vai te dar uma oportunidade. Uma vez um colega meu pegou e falou assim: caramba, cara, 9 anos de firma, vão me mandar embora. E agora, o que eu vou fazer, cara? Eu falei assim: pô, 9 anos de firma, você vai ter um bom FGTS. Por que você não monta uma lanchonete e tal, que não sei o quê? O que você e sua esposa sabe fazer de bom lá? Ah, cara, a gente sabe fazer massa, lasanha, espetinho. Eu falei assim: então, por que você não. Gente, vai ver a lanchonete dele agora, depois de 10 anos. É uma das melhores lá na Baixada. Lá. Todo mundo quer comer lá. Vive cheio. Aí quando ele inaugurou na época, ele falou assim: ô Ivo, vamos lá comer. E quer dizer, Júnior, né? Ô Júnior, vamos lá comer lá na minha lanchonete, beleza. Eu fui lá, olha, comi. Bastante. Quando eu fui pagar, ele falou: não, pra você não. Não vou cobrar. Fica de presente, tá bom? Você me deu o melhor conselho que alguém já me deu na minha vida. Porque a gente sabe que na Baixada Santista, pessoal, é que nem na minha empresa tá contratando. Sempre tem vaga de trabalho, sempre tem posto para trabalhar. Mas a mão de obra é difícil, muito difícil, né? Se, por exemplo, abrisse essas mesmas 4 vagas lá na Baixada, lá em Santos, ia formar uma fila de 500 pessoas ou até 1.000 pessoas para poder disputar essas 4 vagas. Porque lá é muito difícil. Lá tem que ter padrinho, senão você morre pagão. Você entendeu? Se não tiver quem indica, né, o QI, quem indique, você tá frito. Eu mesmo, a maioria dos empregos, né, foi por indicação, né? Foram poucas as vezes que eu consegui pelo meu currículo. Aqui não. Aqui, quando eu cheguei em Campinas, em 7 dias eu já estava trabalhando registrado, já tinha feito a integração. Tá? Passei por 2 entrevistas, tanto na empresa quanto no hotel onde eu fui trabalhar. Ou seja, eu consegui, primeiramente, Deus, que deu a direção e me trouxe para cá. Depois, por puro profissional, puro currículo. Não é mesmo? Porque a gente tem que ter um bom currículo, a gente tem que ter curso profissional, a gente tem que estudar para poder melhorar. Muitos pastores, até mesmo do ministério do meu pai, que estavam auxiliando, né, sem uma igreja fixa, o líder deles falou assim: ó, vocês vão ter que trabalhar, porque a igreja está passando por dificuldades. E esses pastores fizeram o quê? Não que não sei sair de revolta, não. Foram arrumar um trabalho, estão auxiliando ainda, mas estão trabalhando. E o líder fez errado? Não, não fez. Porque a obra de Deus ela tem que ser feita com amor. E muitos pastores que a gente conhece, que trabalham e ainda fazem a obra, eles fazem com amor. A maioria dos pastores da Batista, da Nazareno, da Deus e Amor, da Assembleia, a maioria trabalham. Trabalham e ainda fazem a obra. Cansado, sobrecarregado. Eu lembro da minha mãe fazia faxina, lavava roupa para fora, lavava quintal, cuidava de filho dos outros, né, babá. Mas quando chegava de noite, estava lá servindo a Deus, estava lá abrindo a reunião. Eu zoava muito com ela, falava assim: mãe, estava fazendo a dança da chuva lá na frente, lá, se começarmos a orar, este templo treme. Aí minha mãe cantava, ela tinha um cabelão cheio, aí ela balançava o belo assim. Eu tirava sarro da minha mãe, mas eu era fã da minha mãe. Cantando, eu aprendi muito vendo ela louvar. A alegria dela. As pessoas amavam quando ela cantava. A gente falava: ai, pastora, irmã Cileide, né, do jeito que falava ela, a senhora canta tão lindo. Canta a senhora, tá? Não deixa seu marido cantar, não. Meu pai cantando é uma tristeza. E ele é meu maior fã. Ele é meu maior fã até hoje. Mas cantar não é o forte dele. Agora, bons conselhos dentro da palavra de Deus, uma boa palavra, uma oração firme, forte, poderosa, aquele homem é um homem de Deus. Aquele homem sabe tocar no coração da pessoa e fazer com que a pessoa acorde para a vida. A nós temos que acordar para a vida, despertar. Desperta.
Desperta porque Deus está te dando uma oportunidade de ouro. Se você é bom em fazer um bolo, um pão, um churrasco, uma lasanha, uma macarronada, um pão de queijo, algum doce recheado, investe nisso, investe no talento que Deus te deu. Você entendeu? Lembra daquela parábola dos talentos? Cada um foi entregue uma quantia de talentos. Aquele que foi entregue um só, ele enterrou e deixou lá. Não multiplicou, não fez nada. Aí quando o patrão chegou e falou assim, eu vim aqui receber. Ah, não, tá aqui, ó, seu talento e tal. A preguiça. Tem gente que é pura preguiça. Preguiça, ou senão é orgulho, é soberba. Deixa entrar no coração, aí a vida fica parada. Estaciona. Nada vai pra frente, não muda. Tem que, arregaçar as mangas e falar assim, bora. Vamos lá. Se eu sei costurar, eu vou costurar. Se eu sei fazer um bordado, vou fazer um bordado. Se eu sei fazer qualquer coisa que todo mundo fala, nossa, como você faz isso com maestria, como você faz isso bem, como fica lindo, como fica gostoso isso que você faz, vai em frente, que você vai ser abençoado com o trabalho das suas mãos, através da sua fidelidade, através do seu esforço. Vai para cima, vai com tudo. Porque Deus está te dando a oportunidade de você crescer. Mesmo que seja fazendo uma coisa tão simples. Mesmo que for pegar, fazer cafezinho e vender na rua, no ponto de ônibus. Churrasquinho, espetinho, sacolé. Não interessa. Vai fazer. Vai fazer e Deus vai te abençoar. Não vai deixar faltar nada para você. Mas a palavra de Deus diz, esforça-te que eu te darei. Você tem se esforçado ou você tem esperado cair do céu? Não espere cair do céu. Você entendeu? A única coisa que cai do céu, como meu amigo fala, é chuva e excremento de pombo. Tá bom? Não espere essas coisas caírem na sua cabeça para você despertar. Tá certo? Vai à luta. Vai à luta. Esforça-te que eu te darei. Deus, ele é fiel para quem é fiel. Seja fiel e vá à luta, que você vai conseguir. Tá certo? Deus abençoe a todos. Tamo junto.